dia, meus amados irmãos. Bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus e os irmãos que eu vou abrir de novo, mais uma vez, uma oportunidade para os irmãos tirarem alguma dúvida que os irmãos tenham, caso os irmãos tenham. Hoje o irmão Miguel está conosco. Então, se o irmão Miguel tiver alguma dúvida, eu esperava que a irmã Carol tivesse, porque dentre os irmãos, talvez ela, a mãe dela, são os que tenham mais curiosidade, porque eles não estão aqui há tanto tempo com a gente. Mas, então, eu quero abrir para os irmãos perguntarem qualquer dúvida que os irmãos têm, a gente vai tentar responder. O irmão Miguel tem alguma questão para perguntar? Deixa eu pensar, deixa dar oportunidade aos outros, depois eu vou ler o texto. Eu tenho uns. Mais alguém tem alguma dúvida? Pastor, com relação a esses ritos que eu venho falando há algum tempo, né, aí nos católicos, né, a gente tem muito parente, amigo, conhecido católico, né, e às vezes surge aí alguns pontos que nem a questão de convidar para ser padrinho do filho que nasceu, né, que nem aconteceu isso comigo, aí eu participei, e aí eu fiquei incomodado posterior àquilo, porque até no momento assim, nunca me deu nenhuma dúvida, mas aí eu fiquei incomodado. Mas fui, participei lá do livro, acabei apadrinhando aí o meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, e aí aquilo ficou, né? Mas veio uma nova oportunidade, aí eu fiquei olhando, né? E aí você fala não, aí eu fiquei olhando, né? Aí eu falei, quer saber uma coisa? Pai, me dá direção, né? Eu vou aceitar. Mas se for da tua vontade, vai acontecer, se não, está nas suas mãos. Né? E acabou que esse segundo afilhado aí é com consideração, porque ele nunca houve aí o rito, né? Nunca deu certo o rito. E aí vem esse questionamento. Que nem veio essa semana aí a situação a conhecida da minha mãe, né? A gente tinha muita amizade e os filhos me chamam para a missa de 7º dia. Como que é isso? Para nós evangélicos. Que nem, eu para mim, não me atrapalha em nada, mas até que ponto eu posso participar desses vídeos? Então, são religiões diferentes e envolvem crenças diferentes. O catolicismo, ele batiza a criança, assim como a igreja presbiteriana, se eu não me engano, eles trazem essa visão de que a igreja substitui Israel. Nisso, o batismo infantil substitui a circuncisão. Então, uma criança circuncidada faz parte do povo de Israel, e na igreja católica, uma criança batizada faz parte da igreja, da comunidade, porque a igreja é comunidade. Faz sentido se nós estivermos tratando de uma cultura, de um país, etc. A igreja batista, que somos nós, né, nós batizamos apenas as pessoas que aceitaram a Jesus, tomaram a decisão de seguir. Então, é mais para o sentido religioso do que para o sentido de comunidade. Então, essa é uma explicação por que das diferenças. Então, nós, porque não concordamos, nós não deveríamos nos envolver com essas fés diferentes, essas culturas diferentes. Nada impede que você vá assistir, mas se envolver
participar ativamente deveria, na opinião minha, né, que fosse só as pessoas daquela religião. Por exemplo, o padrinho vai seguir porque ele tem um compromisso e tal, porque ele é católico e tal. Mas nós não somos católicos, então, teoricamente, a gente não ia levar esse compromisso tão a sério, senão fica meio estranho, né? Então, o que eu quero dizer? Nós podemos ter relacionamento, comunhão, né, com as pessoas de diferentes religiões ao longo da nossa vida, os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho e tudo mais. Mas não é legal nós nos envolvermos na fé. Cada um tem a sua fé. Não impede de você visitar uma igreja diferente, mas não é porque não impede que você deva, né? Que você deva. Então, o ideal, veja bem, eu não estou traçando nenhuma lei fixa, eu estou deixando a critério da consciência, né? Mas o ideal seria que não se misturasse as coisas. O pastor Antônio está aqui junto com a gente, se ele quiser expressar a opinião dele, como pastor dirigente, o líder da igreja, também pode expressar, viu? Eu também gostaria de expressar. Sim, mas deixa o pastor Antônio primeiro. Acho que é importante ouvir a opinião do pastor da igreja. Eu acho que a gente não deve participar de nada desses ritos. Eu tenho certeza, né? Diz quem acha, não acha nada. Então eu tenho certeza que é uma oportunidade da gente fazer a diferença, da gente testemunhar e ser bem claro para a pessoa: olha, eu não vou por causa disso, certo? E ter as convicções. Eu tenho um estudo completo a respeito dessas coisas. A gente não deve nem fazer e nem participar. Eu lembro que a irmã da Elsa era da igreja, a Ilmimé, nossa irmã hoje aqui. Ela era da igreja, depois namorou um rapaz e se juntou com ele, saiu da igreja, ficou fora da igreja. Aí depois ela queria casar no religioso. Aí ela veio falar para mim: eu não apoio, certo? Aí ela foi na presbiteriana também, não quiseram fazer o casamento. Aí ela queria que fosse padrinho. Eu não vou ser padrinho, porque eu não vou entrar com você na igreja católica e ficar lá na frente do padre. Porque padre é padre, ele não é crente, precisa se converter. Porque ele adora ídolos e eu não vou ficar diante disso. Resultado, eu não fui o padrinho dela. Eu só permiti que ela fizesse a festinha de casamento dela na família, que foi lá na garagem da minha casa. Mas não fui no casamento dela. Meu vizinho logo aqui, que foi o padrinho dela, mas eu não fui. Então, como cristão, eu acredito assim, nós temos que fazer a diferença. É uma oportunidade que nós temos de fazer a diferença. Então, respeitar a religião do outro é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, participar, eu jamais vou ser padrinho de alguém, de um filho de uma pessoa, por mais amigo seja meu, eu vou ser padrinho porque não por causa da família, mas por causa dos ritos, certo? Por causa dos ritos da igreja católica. Eu não concordo. Católico é católico, crente é crente. E porque se você abre mão para fazer uma coisa, você pode fazer também as outras. É por isso que eu não concordo. Essa é a minha posição como crente e como pastor. Eu não vou acusar ninguém por causa do noivo, não sei se ele foi,
esclarecido. Aí é um problema dele, é assim, mas eu falo assim, a gente tem que ter posição, né? Não pode, se você concordar, é a mesma coisa que você fizer. É igual a questão do homossexualismo da igreja. Se você concorda com essas coisas, é a mesma coisa que você fazer. Então tem coisas que você não deve concordar de jeito nenhum. Tem que ser 880. Tem que bater certo ali. Né? Ok, irmã Elcia. O que eu tenho falado para você está sempre explicando o plano de salvação. A gente tem que entender bem as coisas. Como é que uma pessoa é salva? É só através de Jesus. Aceita Jesus, peça a Jesus perdão dos seus pecados, né? E você vai ter uma vida nova, você vai seguir a Cristo e você é salvo não pelo seu merecimento, através do sangue de Jesus. Então, esse negócio de 7 sacramentos, a Igreja Católica tem 7 sacramentos para enganar as pessoas. Eles falam assim: se você fizer os 7 sacramentos, você vai ser salvo. Sacramento não salva ninguém. Quem salva é o sangue de Jesus. É aquele que crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, então, uma criança não tem condições de crer. Uma criança, um bebê, ele só vai assumir responsabilidade depois da maioridade. Enquanto ele é criança, no nosso igreja a gente batiza criança, né? Até antes dos 18 anos é criança, né? Primeiro os pais discipulam essa criança, ensinam o que é certo, ensinam que a salvação só vem através do sangue de Jesus. Então, essa criança tem a consciência de que só Jesus Cristo salva. Ela pode ser batizada antes dos 18 anos, ela pode ser batizada. Mas um bebê analfabeto, não foi para a escola, não sabe nada, não sabe nada da vida. A criança é salva, a criança é de Deus, né? Está na idade da inocência. Então, a criança, ela é salva, não tem essa preocupação. A Igreja Católica criou os 7 sacramentos para enganar o povo, segurar o povo do catolicismo, né? Para prender o povo, para enganar mesmo. Então, depois vem os crentes anunciando, né? Depois a salvação em Jesus. E quem crê, é preciso crer para ser batizado. Uma criança não tem condição de crer. A não ser nesses casos que os meus filhos foram batizados, só eu estava com 12 anos, até com 10 e eu tinha com 8 anos. Eles foram batizados juntos da igreja de São Paulo. Mas eles tinham consciência, eles oravam, liam a Bíblia, eles tinham consciência de como que uma pessoa se torna cristão, como que a pessoa é salva. Então, pegar uma criança, um bebê que não sabe de nada, ou uma criança, pode ser até de 18 ou 20 anos, um adulto que não tem consciência de como é efetuada a salvação, e batizar essa pessoa, não faz sentido. Primeiro eu preciso crer, para depois ser batizado. Se ele tiver 50 anos, mas se ele não crer, batizar só não batizar, pois é, não faz sentido. Então, o pastor, primeiro, ele tem que ensinar o plano de salvação para as pessoas, né? Ensinar o plano de salvação até a pessoa aprender, até a pessoa ter consciência que só Jesus salva e que o sangue de Cristo cobre os nossos pecados, que nós não somos perfeitos, só somos aceitos pelo sangue de Jesus. Aí sim, essa pessoa vai ser batizada, tanto adolescente ou adulto ou idoso, se tiver essa consciência, se entender o plano de salvação. Ok. Irmão Moisés. É interessante o tema que o Mônio puxou, porque me veio à memória, o pastor tinha falado também, os judeus, eles, ao oitavo dia, circuncidam aos meninos, dizendo assim: você faz parte dessa comunidade, você faz parte desse clã, vamos dizer assim. E eu tive uma experiência lá em casa, ele estava em casa fazendo uma escada, e a mulher dele é evangélica e ele não, o santo. E aí o dia virou para mim e perguntou: mas me diz uma coisa, eu quero batizar minha filha, ela tem 7 anos, e a minha esposa não quer, porque a religião dela não permite.
ele era católico? Ele é católico. Aí eu falei assim, olha, tu vai batizar com a menina? E ele disse que vinha um conflito, já tinha uns 3 anos de conflito com a mulher, porque ele queria batizar a menina e a mulher não quer, porque como ela é evangélica, então ela não aceita batizar a criança. E aí eu falei, Sandro, você parar com essa discussão, esse clima entre vocês, porque vai ficar pior, porque vocês vão ficar brigando por causa de um batismo de uma criança, de um adolescente, nem adolescente não é ainda, né? E eu falei, faz assim, ó, aceita, a tua mulher está com razão, porque eu também acredito que o batismo para a criança não vai significar nada, então é melhor você aceitar, deixa a menina seguir com a mãe, aonde ela quiser, depois vai chegar a maioridade, aí ela decide sobre ela, porque vocês hoje estão brigando por causa do batismo dela. Então vocês vão ficar em conflito o tempo inteiro e a menina não vai nem entender o batismo, nem entender a briga de vocês. Então é melhor que você deixe a sua esposa levar a sua filha de vocês para a igreja e deixa, porque não vai significar nada você batizar com 7 anos. Entendeu? E eu falei assim, eu concordo com a mulher, eu também sou evangélico, eu concordo em não batizar. Então, eu falei, mas sabe que é verdade mesmo? É melhor deixar isso para lá. Eu falei, a melhor coisa que você faz. Fique em paz, rapaz. Deixa a criança. Deixa ela pegar os 12 anos, 14 anos, 15 anos. Aí se ela quiser batizar, aí ela precisa criar, entendeu? Aí vocês escapam para esse conflito entre vocês. Né? Mas foi interessante que eu lembrei dessa história, foi o que aconteceu comigo lá em casa, nós conversando. A semana foi a melhor conversa desse assunto. Aí eu tive que aconselhar ele e mostrar alguns pontos realmente que ele precisava ouvir e que ele também não entendia, né? E talvez a mulher também não teve capacidade, não sei, de explicar para ele a questão do batismo, né? Então ele não estava preparado para explicar para ele e ele não entendia essas questões. Certo. Irmão Luiz? É interessante que o batismo representa morte, sepultamento e ressurreição. É verdade? E aí a pessoa leva uma criança para a igreja católica para fazer o batismo, para batizar a criança. E é como o pastor diz, né? Também às vezes se torna, sendo crente, se torna cúmplice desse pecado, desse erro, desse engano. Isso é um engano, porque lá se engana as pessoas com o batismo. Né? Porque não é assim que a Bíblia diz. E quem faz isso, eu não sei, pastor Guarda está me enganar. E quem faz isso tem culpa pelo engano, pela mentira que fez com a criança. Ok. Não, sobre esse assunto vamos encerrar. Não, mas eu quero falar. Nós temos que entender o lado das pessoas católicas ensinam muito engano. E um engano foi esse, que se os pais não batizarem os filhos vão para o limbo, para o inferno, para o purgatório, para o quinto dos infernos. Então, eles falam isso, então os pais têm medo. Então quer salvar a pele da criança. Por isso que eles fazem isso, porque eles não são doutrinados, eles não são ensinados, eles fazem ignorância. Sim. Então por isso que eles levam as crianças para batizar. Agora nós, como crentes, temos responsabilidade de Isso. sabe por que surgiu o batismo de criança? Engano da igreja católica, querendo segurar o povo. Sim. A questão assim, não é o que é o certo, a doutrina certa e o que é errado, né? É se nós nos envolvemos ou não com outra religião. Porque se é outra religião, já está errada. Tá? Se nós entendermos. Não, eu sei, mas nós entendemos. Eu acredito que todos aqui entendem muito bem o que significa batismo, quando que a pessoa é salva. Por isso eu não estou questionando e nem acho que a gente deve continuar mais nesse assunto, porque todos vocês sabem. A questão é se vai se envolver ou não com um culto de uma outra religião. E a gente viu então que não é bom. Ok, vamos mudar de assunto. Alguém tem um assunto diferente? Agora nós vamos fazer um outro assunto, tá ok? Um outro assunto diferente. Não. Esse assunto
é muito básico para vocês. Vocês estão num nível muito mais alto que isso. Não vamos perder tempo com esse assunto. Pastor, é o seguinte, a minha filha, a mais nova, ela está estudando agora uns 15 dias, 20 dias por aí, com uma pessoa judia que dizem que é messiânica, judaico-messiânica, estudando o Antigo Testamento e fez com que ela comprasse uma Bíblia judaica, hebraica, né? Hebraica, e ela está fazendo esse estudo. Eu ainda não sei o que é que ela está estudando, mas ela disse que está estudando história do Antigo Testamento. Aí eu estava lendo Apocalipse e ela me contou que diz que essa pessoa falou para ela que hoje, no meio evangélico, os ritos judaicos está sendo muito bem aceito. Os ritos judaicos no meio evangélico. Tem igrejas aí com esses ritos judaicos. E eu estava lendo aqui Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8, a igreja de Esmirna, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso, diz o primeiro e o último que foi morto e vivo. Eu sei das tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu é rico. Tu é rico. Uma das finalidades que a minha filha está estudando, segundo eu observei, é aprender a ganhar dinheiro. Você entendeu? Não, deixa eu acabar de ler. Mas tu és rico. E há blasfêmias dos que se dizem judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, porque sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Tudo bem. Mas o que eu fiquei observando, que são os ensinamentos não cristãos, pelo que eu vi, pelo que eu percebi que ela estava me falando, algumas coisas que ela me disse. Não fala nada sobre o Messias. Aí é que está. Eu ainda vou investigar isso. Mas isso, pastor, o que está acontecendo? Eu já vi também essa semana um pastor falando que muitas igrejas aí estão usando esses ritos judaicos para ganhar dinheiro, para fazer visita em Israel, para fazer um monte de coisa e trazer para dentro das igrejas cristãs esses ritos judaicos. Agora eu te pergunto, isso não é sinagoga de Satanás? Tá, então esse sim é um assunto que está mais no nível da escola dominical que a gente tem tido. Eu vou explicar para os irmãos o que é uma igreja messiânica. Tá? Então a palavra messiânica é a palavra cristão. Começa por aí. Então ela é provavelmente uma igreja cristã. Só que usa esse nome diferente porque para ficar bonitinho. Então vamos resolver um pouco melhor as coisas. O que significa a palavra cristão? Vamos inverter. O que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa messiânico. Certo? Então, um judeu messiânico, teoricamente, se for realmente seguindo o nome certo, não for uma placa errada, falsa, ele é um judeu convertido a Cristo, ou seja, ao Messias, porque eu estou só trocando do grego para o português. Cristo em português seria Messias. Então vamos supor, estou lendo a minha Bíblia aqui, traduzida, que trocaram a palavra Cristo, que é grego, por Messias, que é português. Então, Jesus, Messias, vai aparecer escrito assim, Jesus Messias, não Jesus Cristo, Jesus Messias. Então toda vez que você vai ver lá, você vai ver escrito Jesus Messias. Por quê? Cristo é Messias. Então, como foi escrito para o mundo grego e em grego, vai estar escrito em grego. Jesus, que é o nome de Jesus, que é Josué, certo? Se fosse traduzir para o português, seria Josué, o Messias. Ao invés de estar em português, estava em grego. Jesus Christus, ou seja, Jesus, o Messias. Tá ok? Tá tudo questão de tradução. Então, se fosse em hebraico, Yeshua HaMashiach,
Jesus, o Messias. Se fosse em português, Josué, o Messias, tá? Então, a igreja judaica messiânica, ela é uma igreja de judeus convertidos ao cristianismo. Ok? Ficou bem claro? Só estou falando se essa daí for esse tipo de igreja. Não. Agora eu vou explicar, vocês ficam só ouvindo, tá? Então, é isso. Isso é uma igreja messiânica. Judaísmo messiânico são judeus que se converteram ao Messias, tá? É o que eles dizem. Não vou me entrar se é certo, eu só estou explicando o que é essa fé. Então, esses judeus, eles continuam seguindo o judaísmo, só que eles aceitam o Messias. Então, como é uma religião nova, entre aspas, tá? Eu vou explicar para os irmãos o que é o equivalente dela. O equivalente dela, vocês todos conhecem, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a mesma coisa. O Adventista não guarda o sábado? Quando o Adventista tem o posicionamento de guardar o sábado, o que o Adventista está querendo ser? É o mesmo caso da Igreja Católica, tá? Então vamos lá. Nossa fé, Igreja Batista, conforme a Bíblia, Igreja Católica com os erros dela, que nós, dizemos que é errado porque é, na nossa opinião, porque não concorda com a Bíblia, ela tem aqueles erros dela, ela quer fazer igual os judeus, substituiu a circuncisão pelo batismo, certo? Então está todo mundo entendendo isso? Então essa questão de trazer coisas do judaísmo para dentro do cristianismo, isso já existe na Igreja Católica. Veio a Igreja Adventista e trouxe o quê? A guarda do sábado e o não comer carne de porco, ok? Está todo mundo entendendo isso? E a Igreja Messiânica são judeus que se convertem ao cristianismo, mas eles querem continuar praticando o judaísmo. Então eles guardam o sábado, é tudo a mesma coisa do judaísmo, só que eles são cristãos, eles acreditam no Messias. Como é que eles acreditam no Messias? Aí é outra questão. Alguns talvez vão pensar que Jesus é só um profeta, alguns vão crer que Jesus é realmente Deus e por aí vai, tá? Tá bem claro isso, que é mais um tipo de igreja, tá? São evangélicos, vulgo evangélicos, não tem nada. Agora deixa eu explicar um problema com os judeus. Os judeus são cheios de boas intenções, e eu concordo com isso, é ótimo, perfeito, mas eles pensam muito diferente da gente, porque eles são judeus, eles têm uma mente oriental, o raciocínio deles é oriental, na religião. Então vamos lá, você está do seu lado, você vai trabalhar, os dois sentam numa mesa, negociam numa empresa, tudo, mas na hora da religião a mente é outra, a mente oriental, cultura oriental. E aí quando eles se convertem, perfeito que se convertem, mas ao invés de ter uma humildade e aprender com o cristianismo muito bem estabelecido já há 2000 anos, eles criam uma arrogância. Eu sou judeu, eu leio a Bíblia em hebraico, eu sei mais do que você. E aí eles começam com umas distorções e vão criando coisas. Olha, vejam, eu quero que vocês entendam, a ideia é muito boa, a ideia é excelente, você tem uma igreja judaica que pratica o judaísmo e aceita o Messias, isso é ótimo para ganhar outros judeus, ok? Está todo mundo entendendo esse raciocínio? Muito bem, é ótimo, é uma forma de você, por exemplo, eu não saio daqui, nossos missionários, não saem daqui e vão lá para dentro do pessoal latino, do pessoal coreano, porque tem aqui dentro da cidade de São Paulo, vai lá para dentro do pessoal árabe, faz uma igreja batista que fala o culto em português, o culto em inglês e o culto em árabe para ganhar os povos islâmicos, existe. Então você tem toda uma adaptação. Lá vai ter mulheres
porque a gente tem que abrir um pouco a nossa visão, tá? É como se fosse uma igreja de um outro país aqui no Brasil. Então eles vão seguir a doutrina, a cultura. Então dentro daquela igreja vai entrar mulheres com véu. Mudou a religião? Não, é aquela questão de cultura, tá? Então você vai, se você andar pela cidade de São Paulo, que tem guetos, tem pedacinhos de culturas dentro da cidade, tem povo grego que faz uma comunidade grega, tem povo judeu que faz uma comunidade judaica, tem povo muçulmano que faz uma comunidade muçulmana. Ali daquelas famílias ali é tudo diferente. Eles comem as comidas deles, eles vestem as roupas deles, eles falam a língua diferente, tá bom? Então existem igrejas nossas, batistas, da nossa confissão, que é para alcançar essas pessoas. Então elas têm um formato diferente. Não erra na fé, é só uma questão de cultura. Então a ideia é boa. Porém, como eu falei para vocês, o judeu, ele tem esse probleminha. Tem alguns que são humildes, aprendem o que é cristianismo mesmo. Mas tem outros que são cabecinha assim, bem difícil. E eu lamento, porque quando eles chegam falando para nós cristãos, eles chegam com toda a autoridade, porque eu sei falar o hebraico, porque eu estudei o grego, porque eles são estudiosos, são muito inteligentes, mas questionam muitas coisas que já passou, tem 2000 anos de sabedoria ali, de conversas das pessoas mais inteligentes do mundo, que já não se produz mais aquelas mentes, não se compara mais o que tem hoje, não importa o quanto você estude, já foi batido ali, aquilo ali você não tem luta não tem conversa ali, é aqueles mesmo ali e pronto. Por exemplo, 2 que não tem igual, que o que eles fizeram e acabou. O Santo Agostinho, que é da Igreja Católica, e o Tomás de Aquino são católicos, certo? Estava lá no meio das coisas erradas, mas eles escreveram, eles formaram a teologia no começo de tudo. Dessa fonte bebem todos os teólogos, não importa se é a igreja protestante, se é evangélica, se é batista, se é presbiteriana, não interessa, a gente pega o que a própria Bíblia ensina, leia tudo e retenha o que é bom. O que é correto, eles, apesar de serem católicos, eles falaram muitas coisas corretas. Tem as coisas erradas? Tem, mas muitas coisas corretas tem. Então, a gente fica só com o que é correto, certo? Então é isso, já ficou lá atrás, certo? Não tem discussão sobre isso, tá? Então o que a gente tem hoje nas nossas igrejas, tudo que a gente tem foi construído em cima disso, daquilo que é correto. Tem um filtro, entenda que tem um filtro, não é assim, foi aceitando tudo, não, tem um filtro. Lutero fez isso. Lutero chegou, opa, que negócio é esse de adorar imagens? Não, o negócio é esse do Papa, é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Jesus. Foi um padre, Lutero era um padre católico, certo? Então, tudo que existe depois de Lutero já foi esse filtro e veio. Então, infelizmente, nas épocas de agora, entrando na internet, vocês vão ver, o pessoal está ressuscitando questões que Paulo já brigou, já mastigou, já destruiu, evangelhos apócrifos, livros apócrifos, aí se mistura tudo como se tudo fosse Bíblia, e não é. Então vocês vão ver muitas igrejas daí para frente abraçando coisas que não tem nada a ver, trazendo para dentro da igreja um monte de besteira que não tem nada a ver, é a Arca da Aliança, vai em Israel, é falar a língua hebraica, é não sei o que. Tem igreja que fala assim, que o nome de Jesus tem que ser Yeshua porque é hebraico, porque se não for, sabe, tanta baboseira que a pessoa que é inteligente, ela fica estressada, ela fala, não é possível um negócio desse. O pessoal não. Gente, isso aqui é uma Bíblia de estudo, isso aqui é caro.
pessoal estudou anos e anos escrevendo aqui, estudiosos, cientistas, entendeu? Para chegar às igrejas de hoje em dia e vai seguir uma seita que está falando no YouTube, que é seita e falando bobagem. E todas essas coisas são bobagem. Pode falar. A colocação do Miguel faz sentido aqui. É o seguinte: nós vivemos hoje no mundo que tudo que está errado é que está certo. Então, esses valores que a gente aprendeu, esse conhecimento, tudo isso, por que tem aqui uma igreja batista que ensina só a Bíblia, só a verdade que está vazia? Porque não é isso que o povo quer mentira. Então, se a gente coloca ali uma estrela de Davi, né? O cajado de Moisés, o menuzá, igual a Renascer faz, e vende para as pessoas peças sagradas, né? Então, é isso que as pessoas querem. Porque o tempo que nós estamos vivendo é que quem está errado é que está certo. Então, tem muita igreja que está ensinando, ao invés do Novo Testamento. Aqui vocês escutam muita mensagem sempre no Novo Testamento. Às vezes eu prego no Velho Testamento, alguns, mas sempre trazendo ela para o Novo e jogando luz nessa mensagem do Novo Testamento. Mas a maioria dessas igrejas, assim, elas vêm com uma enrolação, porque elas pregam o Velho Testamento. A velha aliança, o que já passou, o que já ficou obsoleto, o que já não faz mais sentido, é o que está fazendo sentido. Porque a religião faz isso, o povo quer o religioso, ele quer fazer alguma coisa para ele poder dizer que é salvo. Ele não quer receber o que é de graça, o que Cristo fez. Então o que está acontecendo? O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, está ficando para trás, certo? E tem esses novos evangélicos aí que está fazendo a diferença. Porque não adianta você falar que não está fazendo a diferença, porque se você olhar, olha a igreja do Valdomiro Santiago, olha a igreja do R.R. Soares, olha a igreja do Samuel, não sei da conta lá, né? Olha a igreja do Ciro Malafaia, quer dizer, olha a igreja Renascer. É esse pessoal que está fazendo a diferença. É esse pessoal que está com o símbolo do judaísmo. Quer dizer, então, de uma certa forma, está disfarçado, está tudo disfarçado. E as pessoas querem isso. É isso que as pessoas querem. Por isso, é muito mais difícil hoje você pregar o Evangelho da graça verdadeira de Cristo, do que você pregar o Evangelho, esse Evangelho falso, né? E não tem como, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo como você superar eles do jeito que eu não sei daqui a uns 30 anos, né? Talvez daqui a uns 30, 40, 50 anos, talvez eles vão cansar, vai fazendo, e o pessoal começa a ver que não é nada disso, começa a voltar ao verdadeiro Evangelho. A gente vê alguns pastores combatendo isso, mas é como se estivesse batendo em ferro, né? Que nem aquele pastor Paulo, pastor Batista, tem Batista regular, parece. Ele bate muito contra isso, mas é como se estivesse batendo num ferro bruto, porque não tem como. O pessoal já dominou mesmo. Né? O que está dominando hoje é isso. Né? Eu falei no passado, a moda, né? A gente traz uma festa católica para dentro da igreja, e aconteceu com o Jardim Batista.
Santo Amaro, lá veio pastor Jairo, fazendo festinha de milho, e entra assim, até nas igrejas tradicionais, tem isso, né? Porque é cultura, porque nós temos que negócio é esse, né? Igual aquele missionário que foi evangelizar uma tribo, chegou lá, para ele ser aceito, ele precisava ficar com a mulher do dono da tribo. Ele falou, não vou fazer isso, eu vou fora. Depois que foi o missionário para evangelizar, porque o missionário não ia fazer isso. Quer dizer, não é porque é cultura, então vamos entrar na cultura. Não é isso, não funciona isso. Para um crente bíblico não funciona. Agora, se a pessoa é meio lá, meio cá, então aí funciona. Né? A irmã Elcia. Então, o que eu tenho observado nessas igrejas todas, eles usam os símbolos, tudo, mas a mensagem deles é pegar o ser humano. O que o ser humano mais gosta? Cobiça. O ser humano tem inveja. Ele vê o outro estar ganhando muito dinheiro, ele sem inveja, sem pensar. O ser humano gosta de dinheiro, porque o dinheiro compra tudo. Quase tudo, né? Quase tudo. Então, essas igrejas, elas prometem prosperidade, fazem a campanha da prosperidade. Você vem aqui, cumpre os rituais, você semeia aqui, dá um bom dinheiro, vive certamente, Deus também vai te. Todas essas igrejas, elas trabalham assim, pedindo dinheiro para o povo, e você faz a campanha da prosperidade. Então, é isso alimentando o egoísmo da pessoa, alimentando a ambição que todos temos. Né? Quem não quer ganhar muito dinheiro? Todo mundo quer, só se for maluco. O maluco rasga dinheiro, né? Mas quem tem juízo não, sabe que o dinheiro é bom, se usar ele devidamente. Então, eles pegam as pessoas nisso daí. Eu ligo a televisão, eu vejo a Universal, essas igrejas tudo. Vem aqui, faça um propósito, faça a campanha. A campanha é levar um cheque, é levar o dinheiro. Plante aqui que você vai colher muito. Então, não fala nada de Jesus, de salvação, nem nada. Você vai viver muito bem aqui, você vai ter uma vida de rei. Irmão Moisés. Duas coisas que me chamou a atenção na fala do Miguel, né? Eu usei a palavra conflito de interesse. Está envolvido isso junto com esses movimentos aí. Porque muitas igrejas viraram agência de turismo. Isso aí eles têm relato disso. Pastores que têm agência de turismo para levar uma galera para Israel. Isso aí não pode fugir disso. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele fala que é judaico-messiânico. E pediu uma filha dele estudar o Velho Testamento. Não é o contrário, não devia ser o novo, ser messiânico, não tinha que ser o contrário? Não, o que está embutido aí? O que está embutido aí nesse combo? Né? Mas é isso mesmo. É porque o Novo Testamento, eles não levam o Novo Testamento a sério. Conflito, né? Conflito. Não, eles não levam o Novo Testamento. Para eles, o que vale é o Velho Testamento. O Novo Testamento, a Nova Aliança, fala que o Novo Testamento foi escrito depois. O que vale é a Torá. Então, é complicado. Deixa eu só. Você pode ver, essas pessoas, no Novo Testamento, você não vai estar achando símbolo para você ficar colocando na toalha da igreja. Deixa eu só explicar de novo. Vou bater de novo na tecla para vocês entenderem. Se a igreja que o Miguel descreveu, se ela for uma igreja legitimamente messiânica, ela é exatamente como a nossa igreja, certo? A igreja de crentes que são judeus. Então a cultura é judaica, mas eles seguem o Novo Testamento. Se. Agora, veja, por que eu estou dizendo sim? Porque tem muita igreja que tem a placa batista, mas não é igreja batista. Vocês estão entendendo? Você pode ter igrejas batistas por aí que não são igrejas batistas, é só uma placa. Então é muito difícil da gente saber hoje em dia, porque tomaram o nome batista e usa-se por aí. Você vai entrar dentro da igreja, não é uma igreja batista, tá? Então, igreja messiânica mesmo, é uma igreja de judeus
que são como nós, cristãos, eles seguem a Cristo. A doutrina deles é relativamente correta, apesar de que eles são judeus, tá? Isso é um caso. Agora, se esse daí for um caso de uma falsa igreja messiânica, que está mais inclinada para o Antigo Testamento, que quer, na verdade, fazer a pessoa virar judeu, certo? Que quer riqueza, é outra coisa, tá? Mas o que eu estou explicando para vocês é isso, tá? Que existe, estou falando de igrejas sérias, tá? Igreja séria, igual a igreja presbiteriana, ela é diferente da nossa, mas ela é uma igreja de crentes. Elas batizam crianças, mas é uma igreja de crente. Eles acreditam em Jesus. Eles não acreditam, talvez, no arrebatamento, no Apocalipse, mas eles são uma igreja, tá? Então, eu não quero que a gente feche a mente para entender que existe tipos de cristãos, crentes de verdade, tá? Não quero que a gente fale, ó, só, porque se a partir do momento que eu falar que só a minha igreja aqui é a igreja correta e as outras não são, eu assumi o status de seita, porque uma seita é que fala isso. Somente uma seita vai falar assim, a minha é a única certa e as outras são erradas. Então, nós não somos seita, nós somos igreja batista, certo? Por isso eu falo que existe a igreja presbiteriana, existe a igreja Assembleia de Deus, certo? E tem também essa daí, a igreja messiânica. Agora, que existe tipos de igreja que se diz messiânica e não é, isso é. Pastor Antônio? Quero dizer o seguinte, o que eu posso entender é a dificuldade do apóstolo Paulo, né, em combater esses erros, quando você lê os textos, em combater esses erros dentro da própria igreja da época, da igreja primitiva. Né? A gente vê que ele foi na igreja de Jerusalém, que é a igreja principal, a igreja de Jerusalém. Lá estava o Tiago, o pastor Tiago lá, e os outros líderes principais da igreja. De repente o Pedro também era daquela igreja, né? E com Tiago e Pedro, mesmo assim, tinha muita dificuldade, porque eles estavam ali reunidos junto com aqueles religiosos, fariseus que se converteram, e eles tinham muita dificuldade. E Paulo combatendo. E até o próprio Paulo chegou um momento que ele falou, mas para você ficar aqui você tem que raspar a cabeça e fazer isso. E ele pegou, raspou a cabeça e fez o ritual que eles faziam dentro daquela igreja para poder ver se adentrava ali, para poder mudar alguma coisa, mesmo assim pegaram ele. Né? Então, eu posso ver a dificuldade que Paulo tinha, o verdadeiro evangelho, até próprio dentro daquela igreja primitiva que foram os primeiros convertidos ali pelos apóstolos de Jesus. Então, por isso, quando você lê Gálatas, por exemplo, né, que você vê como que Paulo combatia isso, esse negócio é uma coisa que tem enraizada, né, desde aquela época, essa questão da guarda do sábado, que nem o Luciano faz, e outras coisinhas que estão enraizadas que Paulo já combatia naquela época. Então, todo o bom crente de Jesus Cristo que entende que a Bíblia ensina, ele vai combater essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse tipo de crente está em extinção, porque esses novos evangelhos que vêm, eles já vêm abraçando realmente o judaísmo e trazendo coisas do judaísmo para cá. E por isso que eu falo, está bastante difícil a coisa. Deixa eu só traduzir um pouco o que o pastor falou, que talvez para qualquer pessoa mais simples não fica claro. Metade do Novo Testamento é Paulo escrevendo. E o que Paulo escreve, as cartas todas dele, é uma briga contra transformar a igreja cristã em judaísmo. Tá? Então, quem está
abraçando, igual adventista que abraça o sábado. Paulo falou contra isso. Mas eles leem Paulo, mas eles não entendem que Paulo está dizendo, mas está escrito claramente. Seja um ateu que vier aqui ler, ele vai falar, olha, você está certo. Ele faz. Hã? O adventista pode até entender, mas ele não muda de Sabe, então isso aí está muito claro. Um ateu que não crê em Deus, se ele ler a Bíblia, ele vai falar. Você jogar lá e perguntar para o chat GPT, o chat GPT vai falar, não é. Paulo lutou contra isso aí, certo? Então, agora, é igual a mesma coisa de batizar a criança. A igreja presbiteriana batiza, o pessoal é altamente intelectual, é músico, é doutor, é médico, a igreja de elite, só tem gente estudada, rica lá, mas o que acontece? Não consegue entender e batiza a criança. Mas é crente, mas é meio cego, mas é crente, tá? Então existe erros nas igrejas. Por exemplo, eu sempre bato a tecla aqui. Eu vejo às vezes uma igreja batista constrói um templo hiper chique. Eu já chego e já critico. Não que o nosso caso é básico. Mas quando o pessoal fica falando, eu falo, gente, vocês são batistas ou são católicos? Porque católico é que gosta de fazer um templo todo enfeitado. Vocês são crentes da igreja batista, é templo simplesinho. Tem que fazer coisa chique não, que negócio é esse? A gente tem mais o que fazer da vida. Igreja Batista é igreja missionária, a gente sustenta missões. A gente não fica mármore e não sei o que, não. Então existe, só para vocês verem como nós, vou fazer uma crítica a nós. Uma vez eu caí na besteira de jogar a verdade dentro da escola dominical, há muitos anos atrás. Eu falei, olha gente, não tem problema nenhum se você não apresentar o filho no colo aqui para o pastor. Não, porque tem, porque não sei o que, e começou, e aí foi aquela coisa, entendeu? Então, gente, isso aí, muitos crentes da Igreja Batista fazem isso, traz a criança aqui e apresenta, como a mesma, na mente das pessoas é a mesma coisa que o batismo infantil. Porque eles acham que está trazendo algum tipo de proteção. Não traz. Se você que é pai e mãe, se você não ensinar o filho, a filha no caminho de Deus, uma oração que você trouxe ao seu filho na igreja quando ele é bebezinho, não vai fazer a diferença. Deixa de ser burro. Não vai fazer a diferença. A responsabilidade é, sabe o que as pessoas têm? É preguiça. A responsabilidade é do pai e da mãe. Se vocês não criarem seus filhos, como diz a Bíblia judaica, lá no Antigo Testamento, ao deitar, ao levantar, ao comer, certo? Se você, pai e mãe, se você não for responsável, trazer o filho e apresentar na igreja não vai ser uma coisa mágica, mística, que vai evitar do seu filho se perder, certo? Então eu trouxe isso aí, eu tentei ensinar, mas assim como cantor cristão, tem muito crente que acha que o cantor cristão é Bíblia. Na Bíblia é Novo e Antigo Testamento, fechou, acabou. Músicas, sejam elas quaisquer, elas não são palavra de Deus. Ah, mas é um hino inspirado porque eu choro. Problema seu que você chora. Isso é um problema seu. Isso daí não é palavra de Deus. Não é para você seguir a sua vida por causa dessa música. A gente segue a Bíblia. Se a música está em oposição à Bíblia, a gente joga ela fora. Então eu tento ser bem claro, eu tento explicar, né, o conhecimento, a coisa certa está aqui, mas é como o pastor Antônio está falando, o pessoal gosta de moda, gosta de coisa superficial. A gente está oferecendo, né, arroz com feijão, batata cozida, sabe,
uma carninha cozida, Na hora do almoço. uma coisa gostosa ali, comida, e o pessoal quer comer salgadinho, o pessoal quer comer chocolate, porque é moda. Então, eu estava olhando lá o canal da igreja lá, poucas visualizações, poucas curtidas, né? E eu vejo aí canais de igrejas, o pessoal tem um monte de seguidor, tem um monte de visualização, a pessoa se alimenta daquele lixo e sorri e acha que é bom e está fazendo bem para a alma e não sei o que, e é um monte de bobagem, uma perda de tempo, sabe? Então assim, é que nem o pastor está falando, é difícil, pode chegar no futuro que não vai ter mais dessa igreja igual a nossa aqui, que procura ler a Bíblia lá no português bem claro, do jeito que está escrito. Pode ser que no futuro vai ser só essas igrejas aí que tem as doutrinas todas tortas, que quando o crente abrir a Bíblia para ler mesmo, ele sai da igreja, porque vê que não está seguindo a Bíblia, tá? Por quê? Porque as pessoas preferem essas coisas que não está na Bíblia, porque o que está na Bíblia ele incomoda, ele é trabalhoso, certo? Ele mexe com você, fala, você está errado. Você, que eu estava pensando outro dia na questão de perdoar. Como que é difícil perdoar? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar constantemente. É tão difícil que é como se todas as mensagens que um pastor prega numa igreja durante um ano deveriam ser para falar com as pessoas, vocês precisam perdoar. De tão difícil que é. De tão complicado que é. Então, assim, é muito, sabe, é muito fácil você seguir um ritual externo, você colocar uma regra para a pessoa vestir uma roupa, é muito mais fácil do que falar para ela, olha, você precisa perdoar, bater naquilo que realmente importa. É muito mais fácil falar para a mulher, coloca um véu, e as pessoas vão sentir muito, porque é muito fácil, do que falar para ela, você precisa perdoar. É muito mais fácil. É um evangelho superficial, cheio de florzinhas, cheio de incenso, cheio de perfumezinho barato, que as pessoas querem, porque é o mais fácil. Mas o evangelho de verdade, a Bíblia de verdade, ela não tem nada de fácil. Que nem o pastor falou, metade do Novo Testamento é briga de Paulo com os crentes para eles não seguirem o judaísmo. É para não seguir o judaísmo. É para não seguir o judaísmo. É para não seguir o judaísmo. O próprio Jesus mesmo bateu muito nos fariseus, né? Contra. Entendeu? Esses livros judaicos. É difícil. A gente fica olhando assim, fica assim, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa na água? Tem alguma coisa na água? Não, pior que a ciência, os cientistas falam que o cérebro das pessoas realmente está ficando pequeno, porque é muito celular, é muita preguiça, aí vai ficando assim pequenininho, é muita poluição, né? Porque está lá, metade do Novo Testamento é essa briga de Paulo com os judaizantes, fariseus, que entravam na igreja, queriam ser os tais, e queriam ensinar para os crentes que era necessário guardar a lei, porque só Jesus não era o suficiente. Eu fico
metade do Novo Testamento é essa briga. Eu observo muito a questão das letras das músicas, né? Que canta hoje, que faz bastante sucesso, e que esse pessoal se emociona, parece que entra em transe, né? E chora, e ministra dentro daquela música assim, Espírito Santo vem, Senhor, não sei o quê. Eu fico olhando, nossa, se esse pessoal lesse a Bíblia, se eles entendessem o que está escrito, aceitassem o que está escrito, recebessem o que está escrito, nada disso ia acontecer, né? Mas a pessoa canta, esperneia, chora e fala, aí é aquele momento de emoção, assim, de êxtase, daí passa, né? Passou aquele momento ali, vida que segue, outras coisas. Quer dizer, é muita coisa difícil de entender, de uma pessoa que aceita Cristo, que muda de vida e que leva uma vida ali confiante na presença gloriosa do Espírito Santo na sua vida, né? Da direção de Deus. É muito diferente, é uma coisa muito diferente. Então, eu lembro lá no não vou citar o nome, mas eu lembrei de uma irmã lá na igreja, que ela falou assim, é porque a gente tem que vir na igreja e orar para recarregar a bateria. Né? Caramba, recarregar a bateria. Né? Quer dizer, então passa, né? Durante a semana está trabalhando, a bateria está descarregando, né? Aí tem que vir na igreja para recarregar a bateria, encher do Espírito Santo, não sei o quê. Aí você vai ver, o que é isso? Se Jesus te deu o Espírito Santo, para estar todo dia te guiando, todo dia te orientando, você andar nele, você conversar com ele, você viver ele. Aí não, você tem que carregar a bateria, quer dizer, aí você vê dentro das nossas próprias igrejas, você vê crentes desse tipo, né? Então, o que eu fico pensando? É que Jesus já tinha dito, se ele não abreviar o dia, nenhuma carne vai salvar. E quem salva é Jesus. E se as pessoas rejeitam todo o seu ensino, toda a sua doutrina, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deu, o seu sacrifício na cruz, se rejeita tudo isso e quer só novidade, como é que vai salvar? Se você não aceita o que Cristo fez realmente para você ser salvo, crê nisso de todo o coração, como é que você vai ser salvo? Né? Que o Hebreus fala, né? Se você rejeitar Cristo, acabou, não tem mais outro. Caiu da graça. Tem outro jeito. Tem outro jeito. Você pode ser judeu até os dentes, mas não tem outro recurso. Irmão Luiz, pode falar, irmão Luiz. Irmão, às vezes eu estou estudando, estou orando, e às vezes eu fico analisando muitas coisas que ocorrem. E dentro dessa pergunta que eu fiz agora, eu queria que ouvir também. Queria ouvir. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, olha, aquilo ali, aquela igreja, a metade é cristianismo, outra parte é bruxaria, feitiçaria, né? Coisas que caem, coisas que se vendem, coisas que acontecem, né? E aí vem não é real, é mentira. Aquilo ali é bruxaria, aquilo ali é feitiçaria, dentro da igreja. A metade é a igreja, a metade é feitiçaria.
eu já vi coisas mais ou menos assim. Eu já vi na igreja, numa igreja, né? O camarada com a perna inflamada, ferida, e daqui a pouco lá e apareceu como um dente saindo de dentro da perna. Aí Apareceu o quê? Um dente. Um dente da boca? Saindo do osso, Saindo da perna? Saindo do osso da perna. Como um dente. Um dente. Ah, um osso da perna saindo fora. Aí eu já chamaram para ele, não mexe não, que é o senhor que está trabalhando. Aí. Já vi uma criança colocada no pulso, dizendo que era surda e muda, e ela falou. Eu já ouvi isso aí. Eu já vi várias coisas assim dentro da igreja. Já vi pessoas caindo dentro da igreja, caindo, berrando, urrando com um boi e dizer que era o Espírito Santo. Eu já ouvi isso aí. Né? Eu já ouvi. Tantas coisas eu já ouvi assim. E se diante disso aí, se dizia que isso aí é bruxaria. Isso aí não é verdade. E aí ele afirma que é coisa de Deus. E Sargento Duque, agora, ele põe a mão na máquina de xerox, tira a foto da mão, né? Foto da mão, e ele vem dentro da igreja. Quem levar essa foto pode pôr lá na casa, está abençoado. E tantas outras coisas que a gente aqui, que não participa, não sabe todas as coisas, mas está uma aberração. Está uma aberração aí fora. Entendeu? E infelizmente essas pessoas estão realmente, isso aqui, estão crescendo. Crescendo e multidões que seguem, que pagam, e a gente sabe que está escrito na Bíblia, do anjo de luz, né? Que a gente pinta o diabo de vermelho, um rabão, um chifre, né? Mas a Bíblia chama de anjo de luz. Anjo de luz que enganar as pessoas. Aí como é que você vai concordar com esse Agenor Dutra? Duque, né? Como é que você vai, apesar de estar com a Bíblia na mão, ter não sei o quê, como é que você vai concordar que esse cara é um servo de Deus Altíssimo? Ele pode ser um anjo de luz, ele pode ter inspiração toda do Lúcifer, mas um homem de Deus que crê em Jesus Cristo, tem Jesus como seu Senhor, ele não vai fazer um engano desse. Minha irmã está falando, pegar a mão, tirar a cheque e vender para as pessoas. E as pessoas comprarem isso. Não pode ser isso. Não tem condições. Agora, adianta a gente falar isso? Está adiantando a gente sair na rua e gritar, eu estou tudo errado. Né? Fulano, não tem como fazer isso. O mínimo que a gente pode fazer é nos comunicar hoje daqui, a gente discutir o assunto desse, mostrar que isso não é bíblico, que isso não é de Deus, que isso é Satanás. Meu irmão falou, só um homem daquele tamanho montar em cima de uma mulher e a mulher ficar rodando com ele assim, e falar que isso é Espírito de Deus. Isso não é Espírito de Deus. Então, não adianta quem ele te convencer que isso é Espírito, não é Espírito de Deus. Então acontece um monte de coisa nesse meio que não é de Deus. Nós não estamos duvidando aqui que Jesus pode curar um cego de nascença, fazer uma pessoa que é surda ouvir, um aleijado andar. Não é isso. Não é isso. Isso nós experimentamos na nossa vida. Nós vemos igrejas sérias que já aconteceu isso e acontece, pode acontecer, que a gente pode fazer. O que a gente está falando é dessas religiões diabólicas com o espírito maligno, que aparentemente é de Deus, é um anjo de luz, mas não é de Deus.
que está bem claro que o crente verdadeiro tem que distinguir isso, tem que ter a cabeça, tem que ter a sabedoria de Deus para ver que isso não é certo. Porque senão você vai ficar meio, sabe? Meio concordando. Não dá para concordar com isso. A gente tem que bater em frente. Aí você encontra uma pessoa que é dessa igreja e vem falar para você, então você tem que falar, não, está errado, você tem que bater em frente, não. Eu não concordo. Entendeu? Vamos então caminhar para o encerramento. Irmão Moisés, queria falar alguma coisa? Sim. Aí que a Bíblia nos diz, o povo parece falta de conhecimento. Eu me lembro do irmão Francisco, que era convidado do irmão crente. Ele disse que ele era na época, quando era jovem, ele era sacristão da igreja. E quando ele teve a curiosidade de estudar a Bíblia, o padre chamou a atenção dele. Por que você está estudando a Bíblia? Esse livro de capa preta. Porque os líderes sempre omitidos, sempre foram omissos de ensinar os seus fiéis a estudar a Bíblia. Esses grandes líderes aí, você acha que eles ensinam para os fiéis a estudar a Bíblia? Porque o dia que eles estudarem, eles vão descobrir a verdade. Vão saber quem é que está lá em cima do púlpito pregando. Então eles não incentivam ninguém. Eles acham que só eles falando ali. Eu vejo as pessoas passam, meu pastor falando para ir carregar a bateria. Vamos botar uma coisa na outra. Eu vejo ali, eu passo de manhã, vejo as pessoas entrando na igreja, entram lá, fazem uma oração e saem para trabalhar. Como se fosse carregar a bateria. Entendeu? Aí vem um ritual todos os dias. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Porque os bereanos, Paulo estava lá falando, os bereanos estavam lá. Vamos conferir aqui se realmente está falando a verdade. Não é pecado isso. O pastor estava pregando, você está no texto aqui, você pode até buscar referência para ver se ele está dentro do texto da coisa que está falando. Mas a maioria das pessoas não estuda isso. É por isso que eu lembrei do caso do Mormão. Ele quase foi expulso, ele teve que parar de estudar, e quando ele não quis parar de estudar, o que aconteceu? Ele começou a estudar, daqui a pouco se converteu, percebido? Então é isso que eles têm medo, porque você busca o conhecimento, você entende a palavra e você se transforma, você muda de vida. E hoje é um cristão, já há mais de 50 anos cristão. Última fala agora, irmão Luiz, queria falar alguma coisa? Realmente é. E a gente vê, como o pastor acabou de frisar agora, que isso não são coisas de Deus. Né? Essas coisas. E eu fico analisando essas coisas e pensando o que alguém diz, ou no que a Bíblia diz, e a gente, como é que fica? Parece de tudo que ocorre, que acontece, eu fico só analisando as coisas. Estamos salvos só pela graça. Só pela graça. Porque o que estão pregando hoje não é salvação. Isso é só pela graça. Não adianta, olha, fazer piruleta por aí. Infelizmente é isso. Mas a pergunta que eu queria fazer dentro disso aí, é quais são as diferenças, ou se existe diferença do catolicismo para o espiritismo. E essas igrejas assim, sabe? Catolicismo, espiritismo, e que se não dá a esse trabalho dessa forma. Olha, não dá tempo de... Só pela graça de Deus, só pela graça é que somos. Não dá tempo de explicar, né? Para responder o que o irmão está falando sobre essas religiões. Mas o que eu posso falar é que já fizeram uma pesquisa que, para muitos católicos, perguntando, você é católico, mas se você fosse seguir uma outra religião, qual seria a segunda religião? Aí fala o espiritismo. Está entendendo? O nosso povo aqui na terra do Brasil, é um povo muito ligado ao misticismo. Isso é cultural. Então é muito normal você ter igrejas que não tem muito estudo,
inclinada para o misticismo. Explica o que é o misticismo, para que os irmãos entendam. Tá, por exemplo, então, Explica isso. tá, mas eu não quero demorar muito tempo, tá? Só para explicar. Tá, eu já falei aqui várias e várias vezes, eu vou falar de novo. Dentro de uma igreja evangélica qualquer, existe feitiçaria, existe bruxaria. Como que é a feitiçaria? O que é bruxaria? O que faz um crente ser um bruxo, ser um feiticeiro? Quando você tem um ritual qualquer, vamos orar pelo copo de água, toma aí o copo de água que a gente orou, certo? Você tem uma coisa mecânica, um método para alcançar uma graça, uma bênção. Se você não fizer isso, por exemplo, você a coisa mais simples, só para vocês entenderem. Crentes novos convertidos que pensam que tem que vir participar da ceia, porque senão ele vai ter um mês ruim, porque ele perdeu aquela bênção da ceia. Dentro da nossa própria igreja pode ter, não é para ter, mas pode ter. Essa pessoa está sendo mística, ela está sendo um pouco inclinada para feitiçaria, para bruxaria, porque ela está achando que um ritual vai transmitir alguma coisa, porque se não for aquele ritual, ela perde. O que eu quero dizer com isso? É quando a pessoa condiciona as coisas. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. É que às vezes porque eu estou tentando ser bem genérico, bem amplo, mas é assim. Vocês vêm aqui, eu vou para o pastor, porque o pastor vai orar, o pastor da igreja vai orar e vai ser diferente. Não existe isso. Por que não existe isso? Porque Deus, Ele vai atender ou não. Não existe uma certeza de que porque é pelo pastor Deus vai atender. Por quê? Porque é o que eu chamo de manipular aquilo que é sagrado. Você colocar um método, uma regra, uma forma. Eu vou orar de joelho, porque de joelho faz mais efeito do que eu orar de pé ou eu orar sentado. Então, são coisas que a gente coloca para alcançar o sagrado. Se não for daquele jeito, não funciona. Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Porque você não pode manipular Deus. Não é porque, se eu subir no alto de um monte, eu for orar num monte, vai dar certo. Não, se eu der o dízimo, Deus vai abençoar. Se eu não der o dízimo, Deus não vai abençoar. Como se eu pudesse obrigar a Deus, que eu falo de manipular o sagrado. Ninguém obriga Deus a nada. Se você der o seu dízimo e Ele não te abençoar, Ele não te abençoa e pronto. Você não tem como forçar a Deus. Aí eu vou orar em hebraico, porque se eu orar em hebraico ou em latim, eu vou conseguir expulsar o demônio, porque é dessa forma que... Isso é bruxaria, isso é feitiçaria. Eu tenho uma forma, eu tenho um método, uma técnica, senão não funciona. Certo? Eu tenho que orar lá na igreja, porque lá na igreja, porque a oração do pastor é oração forte, a oração de joelho é forte. Nada disso faz sentido, porque Deus, Ele não é obrigado a te atender só porque você orou de joelho em cima do milho. Ele não é obrigado a te abençoar porque você deu dízimo. Ninguém obriga Deus a nada. Não é porque o pastor está orando que vai dar certo. Porque ninguém consegue controlar o poder sobrenatural. Eu não posso chegar aqui e prometer cura, porque o poder não é meu. Quem cura é Deus. Então, quando eu prometo cura, eu falo, se você vier aqui, eu vou orar e você vai ser curado. Isso é bruxaria, porque eu não tenho o controle do poder de Deus para poder fazer dele o que eu quero. Ninguém tem carta branca de Deus. Não é todas as vezes que aquele irmão que já orou e uma pessoa foi curada, não é porque ele já orou 1, 2, 10 vezes, que todas as vezes que ele orar,
vai pôr a mão para a pessoa vai ser curada. Uma vez pode ser que a pessoa não seja curada. Sabe por quê? Porque Deus não quis, porque quem manda é Deus. Não existe isso de, dessa forma vai dar. Está entendendo? Então, toda vez que a gente condicionar, se não for dentro de uma igreja, se não for a ceia, se eu não tomar a ceia, se não for o pastor orando, toda vez que eu condiciono, que eu crio uma regra na minha cabeça, porque só está só na minha cabeça, para Deus agir, eu tô tentando engessar a coisa, eu estou querendo, e não é assim que funciona, não tem garantia nenhuma, não existe garantia nenhuma de que Deus faça algo por você. Se Ele não quiser, não vai fazer. Olha o exemplo do apóstolo Paulo. Tinha um homem mais santo que aquele, mas ele tinha uma enfermidade ali, uma doença, um desgaste. Ele orou para Deus e Deus falou não, porque Deus tem a capacidade de falar não. E não adianta, quando ele fala não, é não. Então a pessoa faz assim, eu vou orar porque eu vou mudar o coração de Deus. Ninguém muda o coração de Deus. Teve aquele homem lá que virou, o profeta falou para ele, ele virou para a parede, orou, aí o profeta já estava saindo lá do palácio, lá indo embora, Deus falou, volta. A oração daquele rei mudou o coração de Deus? Não. Deus falou que ele ia morrer e ele morreu. O que eu explico dessa situação é o seguinte: Deus não mudou a ordem, você vai morrer. Deus só simplesmente falou, você tem mais 5 minutos, por exemplo. Tá? Foi só isso. Deu para ele 15 anos, o que para Deus é como se fosse, tá bom, você está orando aí querendo não morrer, eu não vou tirar isso de você, você vai morrer sim, você não vai viver até os 80 anos, certo? Mas eu vou te dar mais 5 minutos, é como se Deus estivesse falando isso, você tem 5 minutos, porque você orou, você tem 5 minutos, eu vou te dar, que para ele foi 15 anos, então se ele estava lá com 35, ia morrer logo, né, não ia viver até os 80, ele viveu o quê? Dos 35, estou supondo, estou inventando uma idade para ele, né, que eu não sei a idade. Então ele viveu até 45, que são 10, até os 50, que são 15 anos. Não viveu até os 80, ele morreu, porque Deus não muda de opinião. Ninguém muda o coração de Deus. O que ele determinou está determinado, a não ser quando Deus chega assim, olha Israel, vocês têm 2 escolhas, porque eu estou dando 2 escolhas, a bênção e a maldição. Presta atenção que a mão esquerda é a maldição, né? A bênção e a maldição, escolha pois a bênção, mas aí o povo quer a maldição, amaldiçoado então será. Tá? Então, já está dado. Tem 2 coisas que Deus colocou. Já está dado. Não é que Deus mudou o coração. Ele já colocou a regra. São 2 caminhos. Você tem que escolher um caminho, uma opção. Uma opção. Certo? Então, tem essa condicional. Então Deus não mudou de opinião, é porque ele já deu as 2 opções, e quando ele não dá a opção, acabou. Se ele falou, é isso, acabou a conversa. Você pode orar, você pode espernear, você pode fazer o que você quiser. Aquele rei, por incrível que pareça, ele conseguiu 15 anos. A determinação de Deus que iria morrer permaneceu. Ele morreu. Tá? Então, a gente tem que entender como que é Deus, conforme Deus se expressa na Bíblia. Eu sou assim, eu não mudo.
Agindo eu, quem impedirá? Determinando eu, quem é que vai fazer eu mudar de opinião? Então, o mundo está chegando no limite. Ninguém tá todo mundo achando que vai haver um amanhã. Está todo mundo achando que vai casar e vai ter filhos. Está todo mundo sonhando. Eu não estou falando aqui, eu sei o que vai acontecer. Eu estou falando que tempo demais já se passou. Israel já está na terra dele de novo, tem 70 anos. Para ele derrubar o prédio e construir o terceiro templo, demora o quê? 2, 3 anos com a tecnologia atual. O chinês faz um prédio em 1 mês. Então, assim, as pessoas estão sonhando, estão achando que vai viajar para outros planetas e não sei o quê. Está todo mundo sonhando, está todo mundo dormindo. Não vai ter chance. Acabou, é o fim. Daqui a 1 mês ou 2 vai vir uma outra peste. Os próprios cientistas estão com medo, falando numa Covid 2.0 muito pior. O mundo mudou da pandemia para cá, guerra e pandemia, o mundo já não é mais aquele mesmo mundo. Esquece aquele mundo globalizado, acabou, o mundo está totalmente dividido. Ou você compra de cá ou você compra de cá, e logo você não vai poder mais ter escolha. Está tudo indo para o espaço, mas as pessoas estão sonhando, achando que vai ter florzinhas. Não vai. É isso que eu penso. Eu não sei se é 50 anos que a gente tem, se é 100 anos. Eu não sei. Eu sei que já se passou tempo demais, que Israel tem 70 anos. Já se passou 70 anos. O que pode chegar? Pode chegar a 100 anos? Será que em 100 anos eles já não vão construir o templo? Eu não sei. Mas está assim, na cara do gol, para tudo acontecer. Então, é isso. A gente pregou 2000 anos. Imagina assim, 1000 anos já seria muito. Aí Deus falou, vamos mais 1000 aí. Dobrou. Mas vocês acham que vai vir mais 1000 para frente? Você acha que tem mais 500 anos? Você acha que tem mais 50 anos, 100 anos? Eu não sei. Salvo se eu acreditaria que teria mais aí uns 500 anos, se desse um negócio muito gigantesco, uma guerra muito, zerasse, explodisse todas as tecnologias, se transformasse tudo da idade da pedra, atrasasse a humanidade aí talvez, né, mini apocalipse, né, pifasse todos os equipamentos, começasse tudo de novo, reorganizasse o mundo inteiro, talvez a gente ganhasse uns 500 anos. Mas se continuar do jeito que está, dançou, o mundo acabou. Pastor, mas isso não é o cumprimento das profecias que diz que a ciência se multiplicaria? Sim, então, sim, é isso. É isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É isso. No que me diz respeito, o anticristo pode ser o Zelensky. Ele pode vencer a Rússia. Israel pode falar, então vem para cá, você é o Davi dos tempos modernos, vem para cá, vem ser o nosso rei. Muitas coisas podem acontecer assim do nada. Quer dizer, do nada acontece, né? É que a gente que é cego, certo? Então é isso, vamos orar eu vou passar para o irmão para ele, vou orar aqui para encerrar essa minha parte, vou passar para o irmão para ele finalizar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, cumpre a Tua vontade sobre nós, quer queiramos ou não, que glorificado seja o Teu nome sobre toda a terra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.